Oi, pessoal, eu sou Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a divulgar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o primeiro relato de hoje. A casa na montanha. Minha família e eu nos mudamos para uma casa antiga no interior, na esperança de encontrarmos paz e tranquilidade, longe da cidade grande. A casa ficava em meio a algumas montanhas, cercada por árvores e tinha um aspecto sombrio, mas não demos muita atenção a isso. Logo no primeiro dia, começamos a notar coisas estranhas, por assim dizer. O primeiro incidente aconteceu à noite. Estávamos reunidos na sala, quando ouvimos o som de passos no andar de cima. Meu marido subiu para ver, mas não encontrou nada. Apenas poderia ser uma casa se acomodando, ou talvez algum animal. Tentamos ignorar o som, mas os sons continuaram e se tornaram mais frequentes. Alguns dias depois, as coisas começaram a se mover sozinhas. Objetos que deixávamos em um lugar apareciam em outros. Pratos caíam sozinhos na cozinha, sem que ninguém estivesse por perto. Certa vez, a TV ligou sozinha, mostrando apenas estática. O mais perturbador foi quando o quarto das crianças começou a bater as portas violentamente no meio da noite, como se alguém estivesse tentando entrar com força. Minha filha mais nova começou a falar sobre o homem da janela. A princípio, achamos que era apenas a imaginação infantil, mas ela estava cada vez mais assustada. Dizia que ele a observava durante a noite e que tentava falar com ela. Certa vez a encontrei chorando debaixo da cama, dizendo que o homem queria levá-la. Procuramos ajuda, chamamos um padre para abençoar a casa, mas no dia seguinte as coisas pioraram. Durante a bênção, ouvimos claramente sussurros atrás de mim, algo que dizia, vá embora. O padre também parecia desconfortável e apressou a cerimônia, saindo rapidamente. Naquela noite, os eventos chegaram a um ponto mais aterrorizante. Acordamos com um som de móveis sendo arrastados pela casa. Ao sair do quarto, vi o espelho da sala se estilhaçar sozinho, sem ninguém por perto. Minhas crianças gritavam no quarto, e quando chegamos lá, a cama delas estava flutuando a alguns centímetros do chão. O terror me paralisou por um momento, antes de agarrarmos as crianças e sairmos correndo para fora daquela casa. Tentamos ficar em um hotel naquela noite, mas algo dizia que não estávamos seguros, não importava aonde fomos. Sentimos uma presença nos seguindo, uma sombra que parecia estar ali apenas esperando. Sabíamos que aquela coisa, seja lá o que fosse, não nos deixaria em paz. Abandonamos a casa no dia seguinte e nunca mais voltamos. A última notícia que tivemos do lugar foi que ele ficou vazio por anos, até outro casal se mudar, mas eles também não ficaram por muito tempo. O que começou naquela casa não terminou ali. Até hoje sentimos que algo ainda nos observa, como se tivéssemos levado parte da escuridão conosco. A sensação de estar sendo observado, de ouvir sussurros quando estamos sozinhos, nunca nos deixou. E é isso. Obrigada por ler meu relato. Seus vídeos são uma terapia, pois sei que não estou sozinha. E eu que agradeço e misericórdia. Não. Imagina, gente, você morar numa casa, você se mudar pra uma casa pra sair do estresse da cidade grande e quando você chega na casa, ela é assombrada. E o que era pra ser paz vira um terror maior ainda. Que Deus ajude você e que você se livre dessa entidade que te persegue.
Mas é isso, gente. Vamos então para o nosso próximo relato. O preço do pacto. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Para mim, tudo sempre tinha uma explicação lógica. Mas se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria cruzado aquele limite. Essa é uma história que nunca contei a ninguém. Porque a verdade é que eu mesmo não acreditaria se não tivesse vivido. Eu tinha 22 anos quando a minha vida começou a desmoronar. Perdi meu emprego, terminei um relacionamento de anos e, em questão de meses, me vi sem rumo. Meu desespero me levou a caminhos sombrios, buscando respostas em lugares que nunca imaginei frequentar. Um dia, navegando por fóruns na internet, encontrei um grupo que falava sobre rituais antigos que invocavam pactos. No início, achei que era pura ficção, mas algo para assustar os curiosos. Mas havia um relato específico que me chamou a atenção. Uma pessoa dizia ter feito um pacto. Em troca de sua alma, conseguiu tudo o que sempre desejou: riqueza, poder, respeito. A promessa de uma vida transformada me atraiu como uma mariposa ao fogo. Não pensei muito antes de tentar. Achei que não havia nada a perder. Uma noite, segui as instruções que encontrei. Sozinho em um quarto escuro, acendi velas e recitei palavras que pareciam mais antigo que o próprio tempo. O ar na sala ficou pesado, como se algo invisível estivesse me cercando. Então, ouvi uma voz fria e vazia que disse: "O que você deseja?" Sem hesitar, pedi sucesso, dinheiro, estabilidade e uma vida que me fizesse esquecer de todo o sofrimento que estava vivendo. A voz apenas riu, e com uma palavra o pacto estava feito. Nos dias seguintes, tudo mudou. Um novo emprego apareceu, uma promoção logo depois, conheci pessoas influentes e oportunidades começaram a se abrir para mim, de maneiras inexplicáveis. O dinheiro começou a fluir e parecia que a sorte nunca me abandonaria. Por um tempo, acreditei que eu havia feito era a escolha certa. Minha vida estava perfeita, ou pelo menos foi o que eu pensei. E então as coisas começaram a mudar. No início era apenas pesadelos, sonhos com figuras sombrias, seres que me observavam com olhos vermelhos e sussurravam meu nome. Acordava no meio da noite suando frio, sentindo como se algo estivesse ali no quarto comigo. Mas o pior ainda estava por vir. A saúde de minha mãe, que sempre foi muito forte, começou a se deteriorar de maneira misteriosa. Os médicos não conseguiam identificar a causa, mas ela definhava cada dia. Meus amigos começaram a se afastar, como se sentissem algo de errado em mim, e eu senti uma presença constante, como uma sombra que me seguia e observava cada movimento. O ápice veio quando, uma noite, aquela mesma voz que ouvi no ritual voltou. Dessa vez não veio como uma oferta, mas como uma cobrança. "Está na hora de me pagar o preço", ela sussurrou. Eu sabia o que isso significava. Tudo que eu conquistei, todo o sucesso tinha um custo, e esse custo era minha alma. O desespero me consumiu. Procurei ajuda em todas as religiões que conseguia encontrar. Padres, pastores, médiuns, todos diziam que o que eu tinha feito era algo que não poderia ser desfeito. O pacto era real e o preço seria cobrado, quer eu estivesse pronto ou não. Hoje vivo com arrependimento. O que parecia ser a solução para os meus problemas se transformou no meu pior pesadelo. Cada dia que se passa, sinto que o fim está se aproximando, que o preço que devo será cobrado em breve. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria feito aquele pacto. O sucesso é temporário, o sofrimento é eterno. E agora, tudo que posso fazer é esperar, sabendo que
Em algum lugar nas sombras, ele está me observando, esperando o momento certo para vir me buscar. Por favor, leia o meu relato como um alerta para aqueles que pensam em pegar esse caminho fácil. Não vale a pena. No final, você não vai ter nada, nem mesmo a sua vida. E o relato acaba. E peguem como um alerta, não façam pactos, não peguem o caminho mais fácil, porque no final o fácil sempre acaba com tudo. O que vem fácil, vai fácil. E muito obrigada por mandar o seu relato e boa sorte. É a única coisa que eu tenho pra você. Boa sorte. Que dê tudo certo. E é isso, gente. Vamos para o nosso próximo relato de hoje. O lado obscuro do livro de São Cipriano. Eu era uma pessoa cética, do tipo que nunca acreditou em magia ou mandingas, ou qualquer coisa que envolvesse sobrenatural. Para mim, tudo isso era superstição, história para assustar ou impressionar. Isso, é claro, até o dia em que decidi abrir o infame livro de São Cipriano. Tudo começou quando eu estava limpando a casa dos meus avós, depois que eles faleceram. Entre caixas e fotos antigas e quinquilharias, encontrei um livro velho, com uma capa de couro e aparência desgastada. Quando limpei a poeira, a palavra Livro de São Cipriano apareceu em letras douradas apagadas. Eu já tinha ouvido histórias sobre o livro, principalmente boatos de que ele continha rituais poderosos e perigosos, mas nunca levei a sério. Movido por pura curiosidade, decidi levar o livro comigo. Naquela noite, em casa, enquanto folheava suas páginas amareladas, senti um calafrio inexplicável. Parecia que o ar ao meu redor ficava mais denso, mais pesado. As orações e rituais que li pareciam mais sombrios do que eu esperava, cheios de referência do lado obscuro das energias e espíritos. Um deles chamou a minha atenção, uma mandinga para fortificar o espírito e abrir portas ocultas. As instruções diziam que, após seguir os passos indicados, eu ganharia sabedoria além do comum, e a resposta para qualquer pergunta seria revelada. Achando que era apenas uma lenda, segui as instruções abaixo. Desenhei um círculo com giz no chão, recitei as palavras indicadas e deixei uma vela acesa, até ela se apagar sozinha. Nada parecia ter acontecido. Dei de ombros, apaguei a luz e fui dormir. Naquela noite, algo mudou. Comecei a ter sonhos perturbadores, onde figuras encapuzadas sussurravam uma língua que eu não entendia. O mais estranho era que, ao acordar, ainda conseguia ouvir esses sussurros, como se ecoassem pelo meu quarto. Pensei que fosse apenas as sugestões da minha mente, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Nos dias seguintes, começaram a acontecer pequenos incidentes. Objetos mudavam de lugar, portas se fechavam com força e o barulho de passos ecoava pela casa à noite. Fiquei inquieto, mas ainda não acreditava que tinha algo a ver com o livro. Isso até uma noite, enquanto eu lia mais uma vez suas páginas. Vi algo que me fez congelar. Ali, na margem da página que eu jurava estar em branco antes, havia uma anotação. O preço será cobrado. Minha mão tremia, olhei em volta, sentindo uma presença como se alguém estivesse me observando das sombras. Mas a casa estava vazia. A partir daquele dia, tudo piorou. Os barulhos aumentaram, a sensação de que eu não estava sozinho ficou mais intensa. Cheguei a ver sombras se movendo pelo canto dos cômodos, sempre rápidas demais para que eu pudesse identificar o que era. O ápice aconteceu quando, em uma noite, enquanto dormia, acordei com um peso no peito. Abri os olhos e vi uma figura escura sem rosto sentada sobre mim. Senti que não conseguia me mexer, mal podia respirar. Lutei com todas as minhas forças até conseguir gritar. E, de repente, a figura simplesmente desapareceu. Acordei em um estado de pânico. E, naquele momento, soube o que eu tinha feito ao abrir aquele livro tinha consequências.
Eu não tinha pedido nada em troca quando fiz a mandinga, mas o livro não se importava. Usar o poder que ele oferecia, mesmo que, por curiosidade, tinha um preço, e eu estava começando a pagar. Nos dias seguintes, tentei me livrar do livro. Tentei queimá-lo, enterrá-lo, jogá-lo fora, mas ele sempre voltava. Em um momento de desespero, fui até uma pessoa que conhecia rituais de proteção, e ao contar o que havia acontecido, ela ficou pálida. Ela me disse que o livro de São Cipriano não era algo em que se deveria brincar. Cada vez que você abre também uma porta. E ela disse, e o que entrar por essa porta nem sempre vai embora. Hoje vivo com essa sensação de arrependimento e medo. Sinto que a cada dia algo me observa das sombras, esperando o preço da minha curiosidade ainda está sendo cobrado. E não sei quando ou se vai parar. O que posso dizer é que se você encontrar esse livro, não o abra. Há coisas nessas páginas que deveriam permanecer esquecidas, e uma vez que você cruza essa linha, não há como voltar. E se vocês estão vendo esse relato, não procurem ou usem esse livro maldito. Muito obrigado por ler o meu relato. E o relato acaba. Gente, eu já tinha medo desse tal de São Cipriano aí, agora eu tenho mais medo ainda. Dizem que o Lázaro, ele tinha, né, o corpo fechado, virava toco, fica invisível, entra debaixo da terra. Tem um monte de superstição. E você, conhece alguém que já leu o livro de São Cipriano, ou tem, ou usa suas mandingas? Se sim, manda seu relato pra gente, a gente vai adorar ouvir o seu relato. O demônio da garrafa. Cresci ouvindo histórias de assombração no interior de Minas Gerais, mas sempre achei que era só histórias. A fazenda onde minha família morava ficava numa região rural, cercada de uma mata e rio. E minha avó sempre tinha algum caso estranho para contar. Falava sobre espíritos da mata, almas penadas e principalmente sobre o tal demônio da garrafa. Eu sempre achava graça e não levava a sério. Até o dia que tudo mudou. Quando os meus pais faleceram, a responsabilidade da fazenda caiu sobre mim. Decidi passar um tempo por lá, para organizar as coisas e tentar vender a propriedade, já que ninguém mais da família tinha interesse em mantê-la. Era uma casa grande, com um terreno vasto, mas o estado de abandono não era exatamente um lugar que eu me sentisse confortável em ficar por muito tempo. Logo no início, notei que os moradores locais evitavam a fazenda, até os mais velhos, que conhecia minha família há anos, preferiam não se aproximar muito. Sempre vinham com desculpas quando eu os convidava para visitar ou ajudar na arrumação. Aos poucos, as histórias dos antigos vinham à minha mente. Minha avó sempre dizia que o terreno carregava uma maldição, algo relacionado a uma garrafa que havia sido enterrada nas proximidades. Segundo ela, um antigo morador, desesperado por riqueza e poder, havia feito uma mandinga. Teria aprisionado um espírito maligno em uma garrafa e a enterrado na fazenda, para garantir sua prosperidade. Mas a prosperidade nunca veio, e o morador desapareceu sem deixar vestígios. No início, tudo parecia normal, embora solitário. Mas, conforme os dias se passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos inexplicáveis ecoavam pela casa. Passos pesados no chão da madeira e batidas inexplicáveis nas janelas, mesmo quando não havia vento. Eu ainda tentava me convencer de que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Até que em uma noite, o cachorro da fazenda começou a latir furiosamente para o quintal. Ele estava focado em um ponto específico, perto de uma árvore antiga, onde o terreno parecia mais seco e árido. No dia seguinte, movido pela curiosidade e pela intensidade do cão, resolvi escavar o local. Não demorou muito para encontrar algo enterrado ali. Estava uma garrafa antiga, suja e coberta de barro. Eu a segurei por um momento, sentindo um desconforto inexplicável. Havia algo de profundamente errado naquela garrafa.
As correntes que a envolviam pareciam enferrujadas, mas o selo que a tampava estava intacto. De repente, todas as histórias de minha avó ficaram fazendo sentido. Aquilo era o tal demônio da garrafa? Deixei a garrafa onde a encontrei. Mas depois daquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. Coisas que antes eram apenas barulhos se tornaram visões. Via vultos à noite, sempre perto da árvore onde a garrafa estava enterrada. Às vezes, no meio da madrugada, ouvia uma espécie de riso abafado, como se alguém estivesse zombando de mim. O clima na fazenda ficou pesado, sufocante, um cheiro estranho de enxofre misturado com podridão tomou conta da casa em certos momentos. Mas desaparecia tão rápido quanto surgia. Cheguei a chamar o padre da região para benzer o local, mas ele se recusou, dizendo que já havia ouvido histórias daquele lugar e que não podia fazer nada por lá. As noites se tornaram insuportáveis. Certa vez, enquanto tentava dormir, acordei com uma sensação de peso sobre o peito. Ao abrir os olhos, vi uma figura escura e deformada parada ao lado da minha cama. Ela não tinha rosto, mas seus olhos brilhavam em um tom de vermelho intenso. Fiquei paralisado, incapaz de se mover ou gritar. A coisa sussurrou algo que eu não conseguia entender. E então desapareceu tão rápido quanto surgiu. Aquela foi a última noite que passei na fazenda. No dia seguinte, fiz as minhas malas e fui embora sem olhar para trás. Desde então, evito falar sobre o que aconteceu por lá. Mas sei que o demônio da garrafa ainda está naquele terreno. Às vezes me pergunto se eu deveria ter feito algo com a garrafa, destruído ou selado de novo. Mas a verdade é que o medo me dominou completamente. Nunca mais voltei àquela fazenda. Alguns meses depois, soube que um grupo de caçadores que passara a noite relatou ouviu barulhos estranhos e avistamentos de luzes na proximidade da árvore. Dizem que o terreno ainda carrega uma energia pesada e que aqueles que se aproximam sentem uma presença que os observa de perto. Até hoje me pergunto, e se eu tivesse quebrado o selo da garrafa? Será que eu libertei algo ou o mal estava lá há muito tempo, apenas esperando por uma pequena brecha? O que quer que seja, permaneça lá. Eu ainda carrego a sensação de que essa história está bem longe de acabar. Obrigado por ler o meu relato. E o relato acaba. Demônio da garrafa, Minas Gerais, tudo que há de pior, né, gente? Minas Gerais é o lugar mais místico que tem. Agora eu fiquei com uma dúvida. Vi luzes perto da árvore. Será que era só entidade ou também tinha avistamento de OVNI por lá? Fica a questão. Conta pra gente aqui nos comentários se era só o que acontecia por lá, era só paranormal ou também tinha alguns relatos extraterrestres, que eu inclusive adoro muito. E é isso, vamos ao Saci da Fazenda. Meu nome é José Carlos e o que eu vou contar aconteceu na fazenda da minha família no interior de Minas Gerais. Outra de Minas Gerais. Voltamos pro relato. Há cerca de 15 anos nunca fui muito ligado a histórias do folclore. Apenas coisas de saci, mula de sem cabeça e por aí vai. Sempre achei que era só lendas para assustar as crianças, mas o que aconteceu naquela época me fez mudar de ideia. A fazenda estava em nossa família há gerações. Era uma vasta área, cercada de mato e fechada com um clima tranquilo e pacato, ideal para quem queria fugir da correria da cidade. Mas naquela época as coisas estavam estranhas. Alguns dos trabalhadores começaram a falar sobre avistamento de redemoinhos que apareciam do nada. Como se algo estivesse brincando com o vento, os animais começaram a ficar inquietos também, especialmente os cavalos. Se recusavam a se aproximar de certas áreas da fazenda. No início, achei que fosse só o cansaço ou alguma superstição boba. Mas então as coisas começaram a piorar. Uma noite, enquanto estava em casa, ouvi batidas na minha janela, como se algo estivesse correndo ao redor da casa, batendo com força nos vidros. Peguei uma lanterna e fui para fora ver o que era. Não vi nada, mas o vento estava com uma força estranha, levantando poeira do terreiro.
e como se algo estivesse por ali. Fechei as portas e voltei para dentro. Achei que era apenas o clima mudando. Mas aquilo não parou por ali. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno. Começaram a acontecer coisas mais sérias. As redes de secar o café amanheciam cortadas. Os barris de água estavam sempre virados, e o fogo do fogão a lenha se acendia sozinho no meio da madrugada. Comecei a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo, e que, cada vez mais assustados, os trabalhadores começaram a falar de um saci. Diziam que ele era responsável pelos redemoinhos e pela bagunça da fazenda. Eu ainda estava cético, até uma noite em que vi com os meus próprios olhos. O fogo no paiol começou do nada. As chamas subiram rápido, como se estivessem sido alimentadas por algo além da madeira. Corremos para apagar o incêndio, e foi então que eu o vi. Um vulto pequeno com uma perna só, correndo por entre as chamas, rindo de uma forma perturbadora. Seus olhos brilhavam no meio da escuridão e o olho vermelho se destacava. Não era um saci como nas histórias. Algo engraçado que eu conhecia, que fazia travessuras e tudo mais. Era algo mais sinistro, mais agressivo. Parecia que ele estava se divertindo em causar o caos. Tentamos combater as chamas, mas elas só pareciam aumentar cada vez mais. O saci corria ao redor da casa, girando em círculos e provocando ventanias que espalhavam faíscas por todos os lados. Por mais que tentássemos, ele parecia sempre estar à frente, destruindo qualquer tentativa de controle. A cada riso que eu ouvia, meu estômago revirava. Não era um riso humano, era algo mais profundo, uma risada cheia de maldade. Depois daquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. O fogo deixou marcas profundas, não só no paiol, mas na moral dos trabalhadores e da minha família. Ninguém mais queria ficar ali. Os empregados começaram a pedir demissão um por um, sempre com o mesmo motivo. Esse lugar está amaldiçoado. O saci não vai nos deixar em paz. Eu tentei resistir, que aquilo era passageiro, que conseguiríamos manter a fazenda, mas o tormento não parava. Todas as noites algo acontecia, objetos desapareciam, os animais ficavam descontrolados e havia aquele redemoinho de vento no fim da tarde. Eu me sentia observado o tempo todo, como se o saci estivesse em cada canto esperando o momento certo para atacar de novo. Cheguei ao meu limite, quando numa tarde, para verificar o gado, encontrei as cercas destruídas e marcas de fogo espalhadas pelo chão, como se algo tivesse passado por ali incendiando o caminho. Decidi que já era demais, reuni o que pude e deixei a fazenda para trás. Nunca mais voltei. Alguns dizem que ele ainda está por lá, girando seus redemoinhos e tacando fogo no que restou. Outros mais céticos acham que foi coincidência, uma série de azares e má condições climáticas. Mas eu sei o que eu vi, e que aquilo não era natural. O saci não era apenas uma lenda, ele estava lá. Ele estava disposto a fazer qualquer um desistir daquele lugar. E o relato acaba assim. Eu teria ido embora também, nunca mais voltaria e nem passaria perto. Morro de medo de saci. E você, tem alguma história de saci? Ou conhece alguém que tem uma história de saci? Manda pra gente poder contar aqui, pessoal. E vamos então para o nosso último relato de hoje. A brincadeira com a tábua Ouija. Vamos então para o nosso próximo e último relato. A brincadeira com a tábua Ouija. Oi, por favor, não revele meu nome. Era para ser só uma brincadeira, algo para matar o tédio de uma noite qualquer. Eu e meus amigos sempre fomos fascinados por histórias de terror. E no meio de uma dessas conversas, surgiu a ideia de testarmos a tábua Ouija. Ninguém realmente acreditava que aquilo funcionava, mas, como bons adolescentes curiosos, decidimos tentar. Conseguimos uma tábua antiga em um antiquário da cidade. O dono do local até fez piada, dizendo que devíamos tomar cuidado, mas ninguém levou a sério. Naquela noite, nos reunimos na casa de Lucas. A casa dele ficava em uma área isolada, perfeita para o clima assustador que queríamos.
Desligamos as luzes, acendemos algumas velas e nos sentamos em volta da tábua. No começo, tudo parecia engraçado, com todos os tirando sarro, perguntando coisas bobas, como se fosse uma brincadeira de criança. Mas quando a peça começou a se mover sozinha, o clima mudou. A princípio, achamos que alguém estava mexendo de propósito, mas o rosto de todos ao redor da mesa era de pura surpresa. O ponteiro começou a formar palavras que não faziam sentido, mas cada vez que perguntávamos algo, a resposta vinha rápida. Ficamos em silêncio por um tempo, o nervosismo cresceu. Então Lucas, com sua coragem habitual, perguntou: "Tem alguém aqui conosco?" O ponteiro se moveu lentamente para o sim. "Quem é você?" continuou a voz, um pouco trêmula. A resposta veio em perigo, formada rapidamente. Naquele momento, uma das velas se apagou sozinha e o ar ao nosso redor ficou pesado. Todos ficaram paralisados, mas Lucas insistiu. Que tipo de perigo? Dessa vez a resposta foi mais rápida. Vocês. Aquilo foi o suficiente para querer parar. Um dos meus amigos tentou se levantar e saiu da mesa, mas o ponteiro começou a mover com mais força, deslizando pelo tabuleiro como se tivesse vida própria. Perguntamos o que era aquilo, e ele respondeu: "Sofrerão." De repente, todas as velas se apagaram de uma só vez. E ouvimos um barulho alto vindo do corredor, como se algo pesado tivesse caído. Corremos para acender as luzes, mas elas não funcionavam. O pânico tomou conta. E como antes era uma brincadeira, agora parecia uma armadilha que tínhamos caído. Fomos todos embora da casa de Lucas naquela noite, com a promessa de nunca mais tocar naquilo. Mas os problemas não permitiram. Ali, nos dias que se seguiram, todos nós começamos a vivenciar coisas estranhas. Portas que se fechavam sozinhas, sombras estranhas que pareciam no canto da visão, e um sentimento constante de estar sendo observado. Lucas foi o que mais sofreu. Ele contou que à noite ouvia sussurros perto da cama, palavras incompreensíveis, mas ameaçadoras. Disse que sentia alguém puxando seu cobertor enquanto dormia e sempre acordava suado com a sensação de algo no quarto com ele. Na última vez que o vi, ele estava abalado e pálido, com olheiras profundas. Disse que não aguentava mais e queria buscar ajuda, mas ninguém sabia o certo que ele planejava. Poucos dias depois, a mãe de Lucas nos avisou que ele havia sido internado. Lucas estava em completo estado de pânico, falando coisas sem sentido sobre eles estarem vindo buscá-lo. Até hoje, evitamos falar sobre aquela noite. Nunca mais nos encontramos para conversar sobre o que aconteceu com Lucas. E a tábua? Eu mesmo quebrei e enterrei longe de casa. Mas de vez em quando ainda sinto aquela mesma sensação de algo me observar. E à noite, se eu fico em silêncio absoluto, juro que ainda ouço aqueles sussurros. De verdade, não joguem esse jogo amaldiçoado, eu imploro a vocês que estão ouvindo esse relato. E o relato acaba. E agora eu escolhi esse relato para ler, mas agora eu tô com medo. Eu não joguei, mas eu fiz um em mim, né? Vamos por assim que não ficou lá aquelas coisas, né? Pro meu subconsciente entender que tá tudo bem. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões sobre os relatos de hoje nos comentários. E é isso. Boa noite e bons sonhos.